Então, para o estudo da noite, eu trouxe um tema, Aprendendo a Amar. Na verdade, até o tema é uma palestra do Haroldo Dutra, muito boa, vocês se tiverem a oportunidade de assistir. E ele comenta nessa palestra sobre um capítulo do livro Palavras da Vida Eterna, psicografia do Chico, pelo Espírito Emmanuel. Todos nós sabemos da existência da lei divina na nossa consciência. Ela está impressa em tudo que a gente conhece e até de muita coisa que a gente sequer tem conhecimento. Todos os processos naturais, eles são regidos por essa lei. E tudo se diz respeito ao caráter do próprio Deus. E nenhum processo físico ocorre, seja o menor que a gente possa imaginar, seja no núcleo de um átomo, não acontece um procedimento que não seja dentro das leis morais do Criador. Então a gente basta observar, um exemplo, a natureza, que a gente consegue ver esses ciclos, esses processos acontecendo, de coisas assim até tão comum para a gente que a gente não dá importância. Às vezes, quando a gente deixa por ignorância ou até às vezes por um vício nosso ou por uma invigilância de cumprir algum desses princípios, a gente sente isso no nosso organismo, na nossa existência, e que nós sabemos que é consequência dessa não observância nossa. E a gente vê, por exemplo, até na nossa alimentação, a gente trabalhar demais e não descansar, de não dormir. A gente vê o quê? Consequências disso no nosso organismo, e que alguns chamam de castigo, uma enfermidade, alguma coisa assim. Nós, através do Espiritismo, sabemos que é uma consequência da nossa invigilância, da nossa ignorância, E se busca um meio mais prático de se aprender a amar, que é através do nosso cumprimento da lei divina. É o caminho mais curto e mais prático da gente aprender a amar. Que é esse caminho, através da lei divina, para nós, se resume no bem, na prática do bem. Então nós aqui como encarnados, a nossa maior, digamos assim, comunhão com a lei divina é através do bem que nós praticamos. Só para a gente começar, tem uma história, até que o Haroldo conta também. Ele fala de um treinamento que um profissional vai dar para uma equipe, e ele coloca várias pessoas numa sala e distribui uma bexiga para cada um balão. E pede para cada um encher o seu balão, o máximo que der. Depois das bexigas todas cheias e tal, todo mundo naquele clima de expectativa, sem saber o que ia acontecer, ele entrega um palito para cada um, um palito bem afiado. E a orientação que ele dá é que ele vai contar até 3 e que todo mundo tem que manter o seu balão seguro. Só isso que ele fala. E ele começa a contagem, e as pessoas já começam a ficar ansiosas com aquilo, Começa a olhar para os lados, já se posicionar diferente dentro do espaço. E quando ele conta até 3, é aquele pipoco só. Até ele brinca aqui, fala assim: depois de muito tempo, 10 segundos, não tem mais nenhuma bexiga cheia. Todas estão estouradas. E aí o pessoal, com aquela cara de dever cumprido, e o palestrante pega o microfone e fala: pessoal, eu acho que vocês não entenderam o que eu disse. Eu disse
que era para vocês manterem o balão seguro. Eu não falei para você estourar o do outro. Falei para você manter o seu seguro, né? Então, ele conta essa história referindo-se que nós, quando encarnados, parece que a gente vem dessa forma. A gente traz um balão e um palito afiado. E a gente quer furar o balão do outro. A gente não entende que a gente tem que manter o nosso balão seguro. A gente quer furar o do outro, né? E o que seria esse balão se a gente fizesse essa referência, né? Nosso balão seria tudo que nós trouxemos como compromissos assumidos nessa encarnação, né? É a razão pela qual nós estamos aqui. Os deveres nossos, intransferíveis, né? Pessoais nossos. E o que nós vamos ter que prestar conta, né? Porque nós sabemos que nós estamos aqui pela misericórdia divina, é encarnado. A reencarnação é uma misericórdia dada a nós, né? E nós vamos ter que prestar conta. Alguns de nós veio até com uma avalista para cá, porque não tinha condição de vir sem alguém avalizar por nós. Então nós vamos ter que prestar conta disso, né? Mas quando parece que nós reencarnamos, né, a gente esquece de tudo isso e só lembra de querer furar o balão do outro. Muitas pessoas, às vezes, acreditam que o bem, fazer o bem, é uma cruzada, né, é uma caminhada de violência, de imposição, né? E não é assim, né? Não é assim que funciona. Nessa analogia que a gente faz da bexiga, não é o bem, ele é algo que nos proporciona essa aproximação da lei divina, através desse ato, mas ele não é algo feito dessa forma, né? Tem a lei, por exemplo, que opera em nós, né, essa lei universal, ela é como que rege todos os outros nossos sentidos, seja físico, seja emocional, seja psíquico, é regido por essa lei, né? E se a gente pensar por um entendimento óbvio, se é uma lei de Deus, ela não pode ser uma lei que infringe as regras mais básicas, né? Deus não ia infringir uma lei e que o nosso comportamento seria violento dentro dessa lei, né? Então, tem até uma frase do Cassimiro Cunha, que Chico conta, que ele num texto ele fala assim: não deite limão nos olhos. O que ele queria dizer com isso? Para que a gente não tenha um olhar azedo para o outro, né? Que a gente não tenha esse olhar para o mundo dessa forma. Que a gente seja mais maleável, silencioso, né? Amável. Então que a gente não tenha, até porque nós não temos condição de lidar só com o mal, nem com o nosso próprio mal. Porque se nós tivéssemos condição de lidar com o nosso próprio mal, a gente lembraria o mal que a gente já tinha feito. E por que a gente estava aqui, né? A gente lembraria. Tem situações de regressão feitas, né, com um acompanhamento profissional adequado e tal, que a pessoa não lembra de nada. Ela não lembra de nada. Vocês fazem ideia por que não lembra de nada? Porque ela não suportaria. Então, se a gente, em algumas situações, não é capaz de lidar com o nosso próprio mal, você imagina se a gente olhar para o outro só buscando o mal. Olhar para o mundo só buscando o mal, né? Nós não temos condições psíquicas disso, né? Então, nessa frase, né, do Cassimiro Cunha, ele fala: não deite limão nos olhos. E André Luiz complementa: focaliza o bem e a virtude do outro. Então, ao mesmo tempo que a gente deve não olhar com azedume, a gente deve buscar a virtude do outro, né, e não o mal. Todos nós temos virtudes e ainda temos imperfeições, né?
E nós gostamos que as pessoas vejam nossas virtudes, né? É tão bom quando alguém faz um elogio para a gente, né? A gente chega a dar aquela levantadinha do chão, assim, né? Então, que a gente tenha essa prática de conduta, né? E por mais que a gente, independente da nossa crença, nós não conseguimos viver do nosso berço ao nosso túmulo sem algum tipo de conexão com o plano espiritual. Independente da nossa crença, a gente tem algum contato com o plano espiritual, né? Algum contato com essa parte imaterial. Seja, às vezes, numa religião católica, às vezes uma pessoa que diz que recebe, falou com Deus, que tem algum dom, uma benzedeira, né? Um médium no centro espírita, mas algum contato você tem, né, com o plano espiritual. Nós, ao longo da nossa jornada aqui na Terra, Deus ele se comunica com a gente de várias formas, né? E Ele vai deixando como se fosse placas, sinais, advertências para a gente entender como que a gente está se comportando ao longo da nossa caminhada. O problema é que a gente enxerga a placa, mas não lê, ou às vezes não enxerga. E são sinais que a gente vai, né? Seja da nossa convivência na própria família, do nosso trabalho, né? Num ciclo de amizade, dentro do próprio ambiente religioso. Vamos dando sinais, e às vezes os sinais você não interpreta. Às vezes a pessoa faz uma observação para você, que você precisa daquela observação, você cria uma inimizade. Em vez de você acolher aquilo e tentar fazer uma reflexão sobre aquilo, você vira a cara, você se afasta, né? Então a gente ter esse olhar para esses sinais que Deus nos dá em relação à nossa proximidade com a lei divina. Dentro do texto do Palavras da Vida Eterna, capítulo 33, Emmanuel intitula de Acalma-te. E ele inicia com um trecho do Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo 26. A Deus tudo é possível. Então, a primeira pergunta que nós faríamos, se a Deus tudo é possível, por que eu sofro, por que eu estou assim, por que a coisa não é mais simples? E nós sabemos que a natureza não dá salto. Tudo na vida precisa de um processo. Você olha hoje uma árvore florida, se você olhar ela há 3 meses, 4 meses atrás, ela estava sem nenhuma folha, né? Hoje ela está florida, mas ela esteve sem folha. Você coloca um bolo no forno, você não pode colocar e tirar na mesma hora. Se você quer o bolo, não. Você tem que respeitar um tempo determinado, né? Seja qual for a perturbação reinante, acalma-te e espera, fazendo o melhor que possas. Mais ou menos assim, espera trabalhando, né? O Evangelho nos ensina a espera proativa. O que é esperar que o Evangelho fala? Então eu tenho uma necessidade, então eu sento e espero. Esperar é mais ou menos assim. Você faz tudo o que está ao seu alcance e aí você espera. Então, por exemplo, se eu estou precisando de emprego, não adianta eu falar, bom, aqui no Evangelho, né, texto de Emmanuel está falando para esperar. Então eu vou sentar em casa, tomar um tereré que provavelmente alguém vai bater aqui na porta me oferecendo uma vaga de emprego. Não é assim. Então o que você tem que fazer? Você tem que fazer o que lhe cabe fazer, que é você fazer seu currículo, distribuir seu currículo, falar com quem você conhece, divulgar a sua disposição em trabalhar. Aí você espera, né? Aí você acalma e espera. Tem uma história que o Chico conta, que um senhor, bem velhinho, que trabalhava no centro espírita com ele, chegou um dia para ele e falou, Chico, vou parar, não vou trabalhar mais. Estou cansado, meu médico falou que minha vida está por um fio. E aí Chico virou para ele e falou, meu irmão, Dr. Bezerra está aqui e está mandando te falar que
quanto mais a gente trabalha, mais o fio engrossa. Então, é claro que ele estava falando do trabalho espiritual, né? Não do trabalho físico, às vezes, que ele não poderia mais fazer. Mas que a gente não pare por isso, né? Não espere da forma correta, né? Lembra-te que o Senhor Supremo pede serenidade para exprimir-se com segurança. Nossa agitação, né, nossa precipitação interfere na ação do Supremo. Porque você já viu um ambiente, uma pessoa agitada? Você consegue pensar, refletir, ficar tranquila perto de uma pessoa assim, de um ambiente assim? Vocês acham que Deus vai agir num lugar, numa pessoa agitada? Sem essa paciência, sem esse tempo, sem acalmar seu coração? Então a agitação, ela jamais demonstra uma situação de trabalho, né? As regiões inferiores no plano espiritual está cheio de espírito agitado, cheio. Deus age com segurança total na vida de todo mundo. E se você está agitado, provavelmente você está atrapalhando esse trabalho, né? Você está atrapalhando esse trabalho. Por isso, do texto, com esse nome, acalma-te, né? Acalma. A terra que te sustenta o lar é uma faixa de força tranquila. Força tranquila. Você vai numa floresta, a impressão que dá é que está tudo parado, né? Mas ali tem movimento. Tem forças ali agindo. Mas força nem sempre significa agitação. Você vai numa lavoura, tem força ali, agindo constantemente, 24 horas, mas tranquilamente. O procedimento, o processo, ele é tranquilo. Ele não é agitado, não é desesperado, né? O agricultor, ele planta e ele tem que esperar. O que ele faz? Ele planta, corrige o solo, né? Planta, passa o que tem que passar lá para proteger das pragas e depois? Ele tem controle da chuva e do sol? Não, não tem. É o quê? A parte de esperar. Que aí, quem vai agir? Essa força, né? Essa força que está na parte de Deus e não na nossa. Você já fez a sua parte, né? Aí é deixar Deus agir. O fruto que te nutre representa um ano inteiro de trabalho silencioso na árvore generosa. Então, depois que você vai lá pegar uma manga madura na árvore, você já parou para pensar quantos processos passou ali? E silenciosamente, sem alarde, né? Cada dia que se levanta é convite de Deus para que lhe atentamos à obra divina, em nosso próprio favor. Então, como nós sabemos, né, nós somos uma obra divina, mas nós temos que praticar isso todos os dias. Então, todo dia que a gente acorda, é uma oportunidade que nós temos, né, de vivenciar essa obra divina. Seja no ambiente familiar, no ambiente do trabalho, no ciclo de amizade, no trânsito, é uma construção contínua. Nós não somos assim, bom, agora eu estou com a obra divina, não, agora eu não estou, agora eu estou, agora eu não estou. E como a gente já falou várias vezes aqui, não é aqui dentro. Aqui a gente não precisa nem praticar a obra divina. Aqui todo mundo já vem num ambiente e numa atmosfera diferente. É nas nossas dificuldades da vida mesmo. Porque às vezes a gente acha que a gente tem que ser religioso aqui dentro. Não, aqui está tudo certo. Dificilmente você vai arrumar encrenca aqui dentro. Mas lá fora, você precisa usar o que você aprende aqui
né? Para viver lá. Viver praticando essa lei divina, né? Se te exasperas, não lhe assimila o plano. Se te exaspera, não assimila o plano. Assimilar é absorver. Então, se a gente se exaspera, né, é porque a gente não entendeu. A gente não entendeu o plano de Deus. Então, para tudo e vamos buscar esse entendimento. Por que a gente vê pessoas, assim, não é uma crítica, né? Mas a gente vê às vezes pessoas assim, extremamente religiosas, mas que a gente sente até vergonha, porque a pessoa vai a semana inteira no centro religioso dela, tem livro, tem um monte de... Aí morre o cachorro, ela quer se matar. Então, você fica sem entender, você fala, mas peraí, então tudo isso é para quê, na verdade? Se não é para esses momentos, não te dá esse entendimento, né? E em contrapartida, a gente vê criaturas que você nem sabe se tem uma religião, não tem, você nunca viu, nem a pessoa falar em Deus, passa por tormentas que você nem imaginaria passar, e está ali, firme, sabe? De bom ânimo, dando exemplo para a gente, sabe? Tem um menininho aqui em Rondonópolis, que eu acompanho ele no Face, que você fica pensando, você fala, como que pode uma criatura ter tanta força assim? Para todo estrupiado fisicamente e falar, desejar bom final de semana para você, sabe? Falar coisas alegres. A gente fica com vergonha de ver ele falar, né? A gente fica com vergonha de ver ele falar, porque qualquer problema que você esteja passando, você fala, meu Deus do céu, como eu sou mole, sabe? Se te afeiçoas à gritaria, não lhe percebes a voz. De novo, né? Emmanuel sempre bate nessa tecla, da agitação, da gritaria, do barulho, né? Das asperezas. Deus é o supremo poder da criação, mas Ele não grita, né? Ele não grita. Tem uma passagem de Elias, né? Que Elias é perseguido pela rainha, né? Esposa de um rei, e ele se esconde no deserto, numa caverna, e ele recebe, quando ele está a caminho dessa caverna, ele recebe um anjo, e o anjo fala para ele que Deus vai falar com ele. E ele vai para essa caverna e fica lá esperando. De repente ele escuta uns trovões assim, que chega a tremer o chão. E ele fala, é Deus. E sai lá para fora. E não era Deus. Ele volta de novo para dentro da caverna. De repente, ele vê uma chuva tremenda, muito forte, a tempestade. Ele fala, agora é Deus. Sai lá fora. Não era Deus. De repente um vendaval, chegava a rolar pedras. Fala, agora é Deus. Sai lá fora, não era Deus. E aí ele, já cansado, né, sentou de novo no fundo da caverna. De repente veio uma brisa suave até ele. Ele resolveu sair lá fora para respirar. Aí era Deus. Então é como Deus se comunica com a gente, né? Deus não grita. Conserva-te, pois, confiante, embora a preço de sacrifício. Esse é o problema. A gente consegue se manter confiante, desde que não venha o sacrifício, né? A gente quer uma condicional, tipo, eu sigo as leis divinas desde que nada me aconteça. Porque se for para dor vir até a mim, então eu não vou seguir a lei divina. A gente quer negociar com Deus, né? A gente quer uma condição. Como eu disse anteriormente, uma árvore não se enche de frutos sem dar o seu testemunho. De certo encontrarás ainda hoje
corações envenenados que destilam irritação, desgosto, medo e fel. Quem não encontra isso, né? Às vezes, dentro da nossa própria casa, na nossa família, nos ciclos mais íntimos, é onde a gente se depara com esses corações. E esse é um dos problemas de você cumprir a lei divina. Porque se você quer cumprir a lei divina na íntegra, você tem que estar preparado para lidar com essa situação. Porque Deus não quer negociar com você. Ele não quer, você cumpre a lei divina e eu não te dou situações para você me provar isso, né? Quando que a gente sabe que a gente tem fé? É quando a gente passa pela dor. Quando está tudo bem, todo mundo tem fé. É tão fácil falar em fé quando você está com saúde, a família está toda bem, você está com dinheirinho no banco, está empregado. É tão fácil falar de fé, né? Mas aí, quando vem esse coração envenenado, essa irritação, medo, fel, aí a nossa fé vai demonstrar o quão ela é forte, é verdadeira. Ainda mesmo que te firem a pedradas e apedrejem, aquieta-te e abençoa-os com a tua paz. A paz é uma bênção, por isso vão querer tirá-la de você. A forma mais fácil de você desestabilizar uma pessoa é você tirar a paz dela. E a forma de você mais desconcertar uma pessoa é você manter a paz com ela. Então ela pode estar virando o bicho com você. Se você estiver em paz, aí você consegue atingir ela. Porque você rebater é o que ela está esperando mesmo. Você revidar, você se vingar, é a situação normal que ela já está te esperando. Agora, você se manter em paz é o que você realmente vai conseguir tocar ela. Os desesperados, né? Então, assim, dentro de tudo isso que Emmanuel está falando, quando nós conseguimos, praticar o bem, nós vemos essa situação. Os desesperados tornarão a harmonia. Os doentes voltarão à saúde. Os loucos serão curados. Os ingratos despertarão. Todo mal é temporário. Todo mal é temporário. Você pode conhecer uma pessoa que desde quando ela nasceu ela é má, mas vai acabar. Ah, mas ele morreu desse jeito. Mas na próxima encarnação, quem sabe? O que Jesus disse para Públio? Você pode vir comigo agora ou há milhares de anos depois. Não tem pressa. Mas que você vai vir, você vai vir. Que o mal não dura, não dura. Exemplo de Saulo. Saulo deixou de ser Saulo, passou a ser Paulo. Ele não voltou a ser Saulo. Ele é Paulo até hoje. Por quê? Porque ele foi muito tempo Saulo. Ele conheceu a verdade, e resolveu o quê? Mudar. O que você faz de mal, você vai ter que refazer. Então, o que é você refazer o que você fez de mal? É a reencarnação. Nós estamos aqui hoje porque nós fizemos o mal. Então nós estamos aqui para refazer. Ah, não, eu não vou mudar. Tudo bem. Tudo bem. Quem sabe um dia, na próxima reencarnação, nas próximas reencarnações. Tranquilo. Não há limite para o poder de Deus. Isso aí a gente tem consciência. É da lei do Senhor que a luz se torne, que a luz domine a treva. Isso é lei de Deus. Que a luz domine a treva. Isso é lei de Deus. Só que tem um detalhe. Ele diz: é da lei do Senhor que a luz domine a treva, sem ruído e sem violência. Essa é a nossa dificuldade. A gente até entende que a luz vai dominar, mas a gente quer que seja com barulho e violento às vezes. E não é assim. Se a gente olhar para o lado,
olhar para o lado, digamos assim, planeta. No nosso sistema solar, o único planeta habitado por criaturas humanas como a gente, imperfeitas ainda, é o nosso. É o nosso. Então, naquela parábola da ovelha perdida, Jesus fala o quê? Que é 99 perdida e uma salva? Não. Ele fala que sim, de 100 ovelhas, uma se perdeu. Então, apesar da gente achar o contrário, nós somos a minoria. Nós que ainda estamos envolvidos no mal, somos a minoria. A maioria dos planetas já são de espíritos superiores. A minoria é de planetas de provas e expiações. A minoria. Olha que bom, que boa notícia, né? A gente acha que o mundo está piorando, que as coisas estão piorando, que a maldade domina. Não é. O mal não domina. Por quê? Porque é uma lei de Deus. A luz, ela sempre vai dominar a treva. O poder de Deus não tem nada a ver com ruído e violência. Se você está envolvido em alguma atividade, querendo fazer o bem, mas tem muito barulho e violência, você está no caminho errado. Deve estar seguindo qualquer uma outra coisa, menos a Deus. Porque se a gente pensar em relação à mídia hoje, acontece uma tragédia, um assalto, uma violência, você vê de manhã, você vê meio-dia, você vê à noite. E quantas vezes se reportam ações que são voltadas ao bem? A gente liga a televisão, a gente vê alguém doando cesta básica, pessoas se organizando para distribuir comida. Pouquíssimo, né? É uma vez no ano, acho que tem uma reportagem sobre isso. O resto é sobre o quê? O mal. Então a gente tem a impressão do quê? Não, o mal domina. Não. Ele é mais barulhento. O bem, ele é silencioso. E Emmanuel finaliza: recorda-te que toda dor, como toda nuvem, forma-se, assombra-se e passa. Se outros gritam e oprimem, espancam e amaldiçoam, acalma-te e espera. Não ouvides a palavra do Mestre quando vos afirmou que a Deus tudo é possível? E garantindo o teu próprio descanso, refugia-te em Deus? Então, essas são as palavras desse capítulo 33, acalma-te. Que possamos refletir sobre essas palavras e olhar para dentro de nós, olhando dentro de nós, para buscar essa lei divina que existe dentro de nós, e analisar os nossos atos, nossos pensamentos, nosso comportamento, se ele vai de acordo com o que realmente Deus quer para nós. Então, vamos fechando os nossos olhos, com o nosso pensamento elevado ao nosso bondoso Pai, ao Mestre Jesus, com um sentimento de gratidão por todas as bênçãos que nós recebemos, por essas palavras que vêm direto do plano mais alto, trazida até nós por corações tão queridos, como auxílio e assistência na nossa caminhada terrena. Que Jesus nos ampare e nos assista, que possamos caminhar sempre firmes, com os nossos corações voltados à lei divina. Que assim seja.